Porém, ainda que não pudesse acalmá-lo, em vez de fazê-lo mudar de opinião, atraísse a cólera do imperador contra si, estava certo de que era seu dever, como homem de bem, não temer expor a própria vida para salvar a de um grande povo. Depois de tomar essa resolução, ordenou que os judeus viessem a Tiberíades. Eles acorreram em grande número, e ele assim lhes falou: não foi por minha própria iniciativa que reuni tantas tropas, mas a isso fui obrigado para executar uma ordem do imperador, cujo poder é tão grande e absoluto que corre grave perigo quem tarda em obedecer-lhe. E a isso sou tanto mais obrigado quanto foi ele mesmo que me elevou a esta dignidade. No entanto, como não poderia condenar o vosso zelo pela observância de vossas leis, e nem concordar que o príncipe tente profanar o templo de Deus, prefiro a vossa salvação à minha segurança e à minha sorte. Escreverei então ao imperador para apresentar-lhe as vossas razões, e os vossos sentimentos nada esquecerei, no que depender de mim, para tentar persuadi-lo a não os tomar em mau sentido. Queira Deus, cujo poder está tão acima da força dos homens, se for do seu agrado, ajudar-me em manter a vossa religião na sua integridade, não castigando o imperador pelo pecado que a sua paixão por ser honrado faz cometer. Se ele se julgar ofendido com o que vou escrever, que volte a sua cólera contra mim. Consolar-me-ei com tudo o que me fizer sofrer, ainda que me venha a tirar a vida, contanto que eu não veja perecer uma tão grande multidão de gente cujas ações são louváveis e justas. Assim, retornai todos a vossas casas e recomeçai o cultivo das terras, pois me encarrego de escrever a Roma e de vos ajudar com todas as minhas forças, tanto por mim mesmo, quanto por meio de meus amigos. Deus não tardou a demonstrar o quanto aprovava o proceder desse sábio governador e a dar a toda aquela assembleia um testemunho visível de seu auxílio. Apenas Petrônio encerrou as suas palavras, exortando ainda os judeus a criar ânimo e a cultivar as terras. O ar, que estava sereno e sem a menor sombra de nuvem, transformou-se completamente, e caiu uma chuva abundante, contra todas as expectativas, ante uma seca tão forte como a que então se atravessava e que levava ao desespero os homens, até ali muitas vezes enganados pela aparência carregada de alguns dias nublados, mas que não lhes traziam água. Assim, os judeus ficaram convencidos de que os serviços que o seu governador lhes prometia prestar não seriam inúteis. O próprio Petrônio ficou impressionado com aquele prodígio, tanto que não pôde duvidar de que Deus cuidava daquele povo. Não deixou de escrever ao imperador e aconselhou-o a não lançar no desespero uma nação, tentando destruí-la, nem obrigá-la por uma luta sangrenta a abandonar a religião que professava. Havia também a considerar as grandes rendas de que se privaria e a maldição que esse ato atrairia sobre ele nos tempos futuros. A isso acrescentou que Deus havia manifestado por meio de sinais sensíveis o seu poder e o quanto aquele povo lhe era querido. 792. O rei Agripa, que então estava em Roma e era cada vez mais estimado pelo imperador, deu-lhe um banquete tão suntuoso que sobrepujou em magnificência, em cortesia e em toda espécie de iguarias a todos os que antes se lhe ofereceram, sem mesmo se excetuarem os do próprio imperador, tal era o seu esforço para se manter agradável àquele príncipe. Caio, admirado de tanta suntuosidade e comovido pelo fato de que Agripa, a fim de agradá-lo, não temia fazer uma despesa que ia além de suas posses, não quis se mostrar inferior em generosidade. Assim, no meio da alegria, quando o vinho começava a deixá-lo excitado, disse a Agripa, que bebia a sua saúde: não é de hoje que reconheço a vossa afeição. Dela me destes provas, mesmo com perigo, vivendo ainda Tibério, e vejo que continuais a tudo fazer para manifestar a vossa boa vontade para comigo. Assim, como me seria vergonhoso deixar-me sobrepujar por vós, quero reparar tudo o que deixei de vos fazer até agora e acrescentar grande generosidade à minha liberalidade precedente, e que a vossa felicidade futura sobrepuje em muito a que agora desfrutais. Caio, assim falando, não duvidava de que Agripa lhe haveria de pedir grandes extensões de terra ou os tributos de algumas cidades. Agripa, no entanto, havia muito tempo estava preparado para pedir uma outra graça, tomando aquela ocasião para obtê-la, sem manifestar, todavia, que era um desígnio premeditado.
E respondeu que, quando se havia unido a ele contra a vontade de Tibério, não o fizera com o fim de se aproveitar disso, mas somente pelo desejo de conquistar-lhe as boas graças. E os benefícios com que ele o honrara haviam sobrepujado as suas maiores expectativas. E acrescentou: pois, ainda que me pudesseis conceder outras graças, já me satisfizestes plenamente quanto ao que eu poderia desejar de vossa bondade. Caio, admirado de tão grande moderação, insistiu que ele pedisse o que desejava, se estivesse em seu poder concedi-lo. Então Agripa respondeu: Senhor, uma vez que a vossa extrema bondade para comigo faz com que me julgueis digno de vossos favores, far-vos-ei um pedido que não se refere ao acréscimo de meus bens, pois a vossa liberalidade me pôs em condições de não mais precisar disso. A graça que vos suplico granjeará para vos uma grande fama de piedade, conquistará o favor de Deus em todos os vossos desígnios e me será mais vantajosa que qualquer outra, dentre as tantas que já me concedestes. O meu pedido é que revogueis a ordem que destes a Petrônio de pôr a vossa estátua no templo, em Jerusalém. Agripa, após enunciar o seu pedido, não ignorava que arriscava nisso nada menos que a própria vida, pois estava se contrapondo a uma ordem do colérico imperador. Mas Caio, cujo espírito Agripa havia acalmado pelos serviços que lhe prestara, teve vergonha de recusar-lhe uma graça que ele próprio insistira em conceder diante de diversas testemunhas. Não poderia, daquele modo, faltar a palavra que empenhara. Ele admirou-se da generosidade de Agripa, que o fazia preferir a conservação das leis de seu país e do culto ao Deus que ele adorava ao progresso de seu reino e ao acréscimo de suas rendas. Assim, concedeu-lhe aquela graça e escreveu a Petrônio louvando por haver reunido as tropas com tanta solicitude a fim de executar o que ele lhe havia ordenado. E, caso já houvesse colocado a estátua no templo, que deixasse as coisas como estavam. Mas, se lá ela ainda não estava, que desse descanso às tropas e regressasse a Síria sem nada mais fazer, porque estava concedendo aquela dádiva aos judeus, a rogo de Agripa, a quem muito estimava para lhe negar alguma coisa. Era isso que o dizia a carta. Porém, vindo a saber que os judeus ameaçavam tomar as armas e considerando aquela ousadia uma atitude atrevida e intolerável contra a sua autoridade, ficou muito encolerizado, pois não sabia moderar-se, fossem quais fossem os motivos, antes, vangloriava-se de se deixar levar pela paixão. Assim, escreveu a Petrônio imediatamente, nestes termos: uma vez que preferistes os presentes dos judeus às minhas ordens, e não tendes receio de me desobedecer para agradá-los, é meu desejo que sejais vos mesmo o vosso juiz quanto ao castigo que mereceis, pois atraíste sobre vos a minha cólera, e que o vosso exemplo ensine ao século presente e aos futuros o respeito que é devido às ordens dos imperadores. A viagem de navegação daqueles que levavam a carta, que era mais uma sentença de morte que uma missiva, foi muito demorada, e Petrônio, ao recebê-la, já havia sido informado da morte de Caio. Nisso Deus mostrou que não havia esquecido o perigo ao qual Petrônio se havia exposto, pela sua honra e para obsequiar o seu povo, e manifestou um sinal de sua vingança sobre esse ímpio imperador, que ousava igualar-se a ele. Tão generosa ação de Petrônio não somente lhe granjeou a estima de todas as províncias submetidas ao império, como até mesmo a de todos os romanos, particularmente dos senadores, ao quais esse mau imperador tinha prazer em perseguir. Direi a seu tempo a causa da conspiração que se tramou contra ele e a maneira como foi executada. Mas aqui devo acrescentar que Petrônio, após receber a primeira carta, que lhe foi entregue por último, não se cansava de admirar o proceder e a providência de Deus, que tão prontamente o havia recompensado por seu respeito ao templo e pelo auxílio que prestara aos judeus. Capítulo 12. Dois judeus, Asineu e Amileu, que eram irmãos, de simples cidadãos, tornam-se tão poderosos na Babilônia, que causam trabalho aos partos. Seus feitos. Sua morte. Os gregos e os sírios que moravam em Seleucia reúnem-se contra os judeus e estrangulam 50.000 deles. 793. Os judeus que habitavam a Mesopotâmia, particularmente os da Babilônia, padeceram naquele tempo males que jamais haviam sofrido em séculos precedentes. E, como pretendo tratar com muita exatidão esse assunto, sou obrigado a remontar à origem deles.
Existe na província da Babilônia uma cidade de nome Neerda, cujo território é tão fértil que, embora seja muito povoada, produz o suficiente para alimentar todos os seus habitantes. Tem ela ainda a vantagem de não estar exposta aos ataques dos inimigos porque, além de suas grandes fortificações, é rodeada pelo Eufrates, a cuja margem está ainda situada a outra cidade, de nome Nisibe. Como os judeus confiavam na força dessas duas praças, ali punham em depósito o dinheiro que consagravam a Deus, segundo o costume de nossos antepassados, e depois o mandavam a Jerusalém com uma grande escolta, para que não fosse roubado pelos partos, que então reinavam na Babilônia. Entre os judeus de Neerda, havia 2 irmãos, Azineu e Amileu, cujo pai morrera, e a mãe os fez aprender o ofício de tecelão, que não é uma profissão vergonhosa para os homens. Mas um dia eles chegaram muito tarde ao trabalho e foram espancados pelo seu senhor. Não podendo suportar aquela afronta, apanharam todas as armas que puderam encontrar em casa e retiraram-se a um lugar onde o rio se divide em 2 e é muito rico, não somente em pastagens, mas em toda espécie de frutos, particularmente daqueles que se conservam durante o inverno. Alguns moços, que não tinham com que viver, juntaram-se a eles, e todos armaram-se o mais possível. Os 2 irmãos ficaram sendo seus comandantes, sem que nenhum deles se opusesse. Construíram depois um forte, de onde mandavam pedir aos habitantes dos países vizinhos uma contribuição, tanto em gado como quanto em outras coisas necessárias para sua subsistência, com a promessa de defendê-los contra os que os quisessem atacar, se os atendessem, e com a ameaça de matar os seus rebanhos, caso não o fizessem. Assim, todos eram obrigados a fazer o que eles queriam, e o seu número aumentava sempre, a ponto de eles se tornarem temíveis a todo o país. A notícia desse fato chegou até Artabano, rei dos partos. O príncipe da Babilônia, para afogar o mal em sua origem, reuniu tropas o quanto pôde, tanto de partos como de babilônios, e marchou rapidamente contra eles, com a intenção de surpreendê-los. Começou por rodear o pântano e proibiu os homens de passar além, porque julgava que, sendo sábado o dia seguinte, os judeus não se defenderiam e deixar-se-iam aprisionar sem combater. Azineu, que de nada desconfiava, descansava com alguns de seus homens e tinha as armas perto de si. Então ele disse: meus companheiros, estou ouvindo um relincho. Não de cavalos que pastam, mas daqueles que transportam soldados, porque ouço também o barulho dos arreios. Por isso, julgo que são inimigos que vêm para nos surpreender e não desejo enganar-me. Depois de lhes falar, enviou alguns homens para descobrir o que estava acontecendo, e um deles veio dizer-lhe que aquela suposição era verdadeira. Os inimigos avançavam, em número elevadíssimo, e diziam que não lhes seria difícil derrotá-los se os atacassem no dia de descanso, quando as leis do país impediam aos judeus a defesa.